Meu primo jurou que viu uma mulher que brilhava no meio da estrada. Fui com ele conferir. Não devia ter ido. Eu nunca fui de dar carona. Minha mãe me ensinou que estrada é lugar de desconfiança, principalmente quando o sol já se foi. Mas naquela noite, voltando da casa da minha avó, eu quase abri uma exceção. Eram 11h40 quando vi a figura no acostamento. Uma mulher, vestindo um casaco claro, caminhando na mesma direção que eu seguia. Estranhei porque não havia nenhuma casa num raio de 15 quilômetros, só mata fechada dos dois lados e o asfalto velho cheio de remendos. Passei reto, mas não consegui evitar olhar pelo retrovisor. Ela continuava andando, sem sequer virar a cabeça para ver meu carro passar. Os pés dela pareciam pisar com uma leveza estranha, como se o asfalto fosse feito de nuvens. Respirei fundo e acelerei um pouco. Estrada de interior à noite mexe com a cabeça da gente. Aquele tipo de solidão que faz qualquer sombra virar ameaça. 2 quilômetros à frente, o acostamento estava vazio de novo. E lá estava ela, dessa vez mais perto da pista. Meu pé tirou instintivamente do acelerador. Não era possível. Eu não tinha visto nenhum atalho, nenhuma estrada vicinal onde ela pudesse ter entrado. E mesmo que tivesse, como explicar chegar na minha frente? Forcei meus olhos a se fixarem no assalto. Se eu não olhasse, não existia. Era só uma coincidência. Uma moradora da região que conhecia alguma trilha na mata. Gente do interior tem dessas manhas. Quando passei por ela de novo, notei que o casaco claro, na verdade, era um vestido. Um vestido simples, desses de algodão que minha avó usava para ir à missa. Os cabelos escuros caíam soltos, escondendo o rosto. Ela não pediu carona, não fez nenhum gesto, só caminhava. Acelerei de verdade dessa vez. O velocímetro passou de 80, depois 90. A estrada era reta, dava para arriscar. Eu queria distância, queria chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer aquela imagem gravada na memória. Foi quando ouvi. Não vinha de fora, vinha de dentro do carro. Um soluço seco, curto, como de quem tenta segurar choro. Olhei para o banco do passageiro. Vazio. O soluço veio de novo, agora mais perto. Parecia vir de trás. Meu corpo inteiro congelou, meus olhos fixos no retrovisor central. Lá estava ela, sentada no banco de trás, com a cabeça baixa, os cabelos escondendo o rosto, o vestido claro encharcado, formando uma poça no estofado. Meu grito ficou preso na garganta, meus braços travaram no volante. O carro começou a cantar pneu enquanto eu tentava manter o controle. Não precisa ter medo de mim. A voz saiu baixa, quase doce. Eu só queria ir para casa. Não sei de onde tirei forças. Pisei fundo no freio. O carro rodopiou no asfalto. E antes que ele parasse completamente, eu já tinha aberto a porta e jogado meu corpo para fora. Caí no acostamento. Ralei os braços, levantei e corri. Corri como se o inferno tivesse me perseguindo. Só parei quando meus pulmões queimaram e minhas pernas ameaçaram ceder. Quando olhei para trás, o carro estava parado no meio da pista, as duas portas abertas. Vazio. Ela não estava mais lá. Passei 10 minutos encostado numa árvore tentando entender o que tinha acontecido. Quando finalmente criei coragem para voltar, o carro continuava lá, sozinho. A poça no banco de trás tinha secado, mas o estofado estava frio e úmido ao toque. Entrei, fechei a porta e dirigi o resto do caminho sem olhar para trás uma única vez. Cheguei em casa quase 1h. Tomei banho, deitei e fiquei encarando o teto até o sol nascer. Não dormi. Não consegui. No dia seguinte, contei para minha mãe. Ela me ouviu calada, os olhos fixos em algum ponto distante. Quando terminei, ela suspirou fundo e disse: Faz uns 20 anos uma moça foi encontrada naquela estrada. Morreu atropelada, vestida de branco, voltando da missa. Dizem que até hoje ela tenta voltar para casa. Na hora senti um arrepio que não teve nada a ver com temperatura, porque eu não tinha falado a cor do vestido, e minha mãe também não perguntou. Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo.
E que horas são aí? Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Meu primo André sempre foi o tipo de pessoa que ri das próprias desgraças. Perdeu o emprego e fez piada. Levou um fora e transformou em anedota. Então, quando ele apareceu na minha casa naquela quinta-feira, com o rosto pálido e os olhos vidrados, eu soube que algo muito errado tinha acontecido. "Você precisa vir comigo", foram as primeiras palavras que ele disse. Eram 11 da noite. Eu já estava de pijama, pronto para dormir, mas a voz dele soou tão estranha que nem cogitei recusar. "O que houve?" Ele balançou a cabeça, passou a mão no cabelo desgrenhado. Ficou um tempo em silêncio, como se organizasse as ideias. "Ontem, eu estava voltando do sítio do tio Júlio. Peguei a estrada velha, aquela de terra que corta a reserva, umas 10 horas da noite. André trabalha como caseiro num sítio nos fins de semana. A estrada que ele mencionou eu conhecia bem, estreita, cheia de curvas, ladeada por mata nativa tão densa que durante o dia já faz sombra. Eu vi uma luz no meio da estrada, longe, fraquinha. Pensei que fosse farol de moto ou coisa assim, mas quando cheguei perto, ele parou, engoliu seco. Era uma mulher nua, parada no meio da pista. O corpo dela brilhava, não era luz refletida, era luz saindo da pele. E os olhos eram pretos, completamente pretos, sem nenhum branco. André contou que o carro dele morreu na mesma hora. Os faróis apagaram, o motor emudeceu e ele ficou ali, preso dentro do carro, enquanto aquela figura se aproximava devagar. Ela colocou a mão no vidro. A mão era quente. Eu senti o calor entrando pela janela. E aí ela sorriu. Tinha dentes, mas não eram dentes normais. Eram pontudos, muitos, como se a boca tivesse cheia de agulhas. Por sorte ou por milagre, um caminhão vinha na direção contrária. Os faróis fortes iluminaram a cena. A figura recuou para a mata e sumiu. O carro de André ligou sozinho e ele fugiu dali sem olhar para trás. "Você acredita em mim?" Ele perguntou com um tom de voz que eu nunca tinha ouvido antes. Era o tom de quem já tinha sido chamado de louco e não aguentava mais. "Acredito", eu disse, porque eu conhecia André. Conhecia suas piadas, seu jeito debochado. Nada naquele rosto apavorado era fingimento. "Então volta comigo lá amanhã, de dia. Quero provar que não inventei nada." Na manhã seguinte, pegamos a caminhonete dele e fomos. A estrada de terra parecia inofensiva sob o sol. Pássaros cantavam, o vento soprava suave. André dirigia devagar, os olhos fixos na lateral. "Foi aqui", ele disse, parando o carro. Descemos. O local não tinha nada de especial. Só a curva aberta, o mato alto dos dois lados e o silêncio típico de lugar afastado. André caminhou até o acostamento, mexeu no mato com os pés. Foi quando eu vi. "Primo, olha isso." Peguei um galho comprido e me aproximei. No meio da vegetação rasteira havia uma clareira circular. O mato estava queimado, não por fogo, mas como se tivesse murchado e secado rapidamente. No centro da clareira, pegadas. Mas não eram pegadas comuns. Eram fundas, como se alguém muito pesado tivesse pisado ali. Só que eram compridas demais, finas demais. Pareciam pés de alguém que andava na ponta dos dedos, com calcanhares que não tocavam o chão. "O que é isso?" André sussurrou. Não respondi. Me curvei para olhar melhor. Ao redor das marcas, pequenos insetos mortos, formigas, besouros, todos secos, como se tivessem sido drenados. André se afastou, pálido de novo. "Vamos embora", ele disse. Mas antes que pudéssemos voltar para a caminhonete, ouvimos um som baixo, quase imperceptível. Parecia um canto, mas não era canto. Era como se muitas vozes sussurrassem ao mesmo tempo, vindas de algum ponto dentro da mata. O ar mudou, ficou mais pesado, mais denso. Os pássaros emudeceram de repente. "Corre!" André gritou. Corremos para a caminhonete. Ele ligou o motor, deu ré brusca e na manobra, por uma fração de segundo, eu vi, dentro da mata, entre as árvores, uma figura pálida nos observava. Os olhos pretos fixos em nós, a boca entreaberta num sorriso cheio de agulhas. André arrancou com o carro levantando poeira. Só paramos quando chegamos na estrada asfaltada, já perto da cidade. "Viu?"
Ele perguntou, ofegante. Viu que eu não estava louco? Vi, e preferia não ter visto. Naquela noite, recebi uma mensagem de André. Só 3 palavras. Ela sabe meu nome. Tentei ligar, mas o telefone dele dava caixa passagem. Fui até a casa dele no dia seguinte. A porta estava aberta, as coisas todas no lugar, mas André não estava lá. Nunca mais vi meu primo. A polícia investigou, claro. Disseram que provavelmente ele fugiu, que tinha problemas psicológicos, que uma hora aparece. Mas eu sei a verdade. Eu sei que naquela estrada de terra, no meio da reserva, existe alguma coisa que não deveria existir. Alguma coisa que brilha no escuro, que suga a vida dos insetos e que sorri com dentes de agulha. E às vezes, de madrugada, quando o vento sopra na direção certa, ainda ouço a voz do André. Não vem do telefone, vem de fora, vem da escuridão, sussurrando meu nome. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. Minha irmã mais velha sumiu há 3 meses. Digo sumiu porque não tem outra palavra. A polícia usou o desaparecimento. Os vizinhos usaram fugiu. Meu pai usou palavras que não repito. Mas eu sei a diferença. Quando alguém foge, leva coisas. Documentos, roupas, dinheiro. A Clara não levou nada. Só saiu de casa numa terça-feira à noite para comprar leite e nunca mais voltou. O que ninguém entende é que o desaparecimento dela foi só o começo. Me chamo Otávio, tenho 22 anos e desde que minha irmã se foi, coisas estranhas vêm acontecendo na nossa casa. Coisas pequenas no começo. Um copo que mudava de lugar, a televisão ligando sozinha numa madrugada, o cachorro latindo para cantos vazios. Minha mãe disse que era luto, meu pai disse que era sugestão. Eu tentei acreditar nos dois, mas na semana passada eu entendi que não era nenhuma das duas coisas. Foi num domingo. Eu tinha ido até o quintal buscar lenha para o fogão. Quando voltei para a cozinha, a porta que eu tinha deixado aberta estava fechada e trancada. Fiquei uns minutos ali, com a mão na maçaneta fria, tentando entender como alguém teria trancado por dentro sem que eu visse. Bati. Chamei minha mãe. Nada. Quando finalmente consegui forçar a entrada com o ombro, a cozinha estava vazia. Mas tinha um cheiro estranho, que eu não conseguia identificar. Era doce, mas não era bom. Lembrava flores murchas dentro de um quarto fechado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cama ouvindo os barulhos da casa, o vento nas telhas, o rangido da madeira, o cachorro que não latia mais, só gania baixinho, como se estivesse com medo de alguma coisa. Por volta das 3 da manhã, ouvi passos no corredor. Era um andar arrastado, lento, como de alguém muito cansado ou muito doente. Os passos vinham na direção do meu quarto. Fechei os olhos, prendi a respiração. O barulho parou bem do lado de fora da minha porta. Ficamos assim, eu e aquilo, separados por alguns centímetros de madeira, por um longo tempo. Depois, os passos recuaram, foram se afastando até sumir. No dia seguinte, contei para minha mãe. Ela me olhou com uma expressão que eu não sabia decifrar. Não era a Clara, disse ela. Como você sabe? Porque eu também ouço, todas as noites, e já vi o que fazem esses passos. Minha mãe me levou até o quarto da Clara. Desde o desaparecimento, a gente mantinha a porta fechada, as coisas intactas, como se ela fosse voltar a qualquer momento. Minha mãe abriu a porta devagar. O quarto estava igual. A cama arrumada, os livros na estante, o batom em cima da cômoda. Olha, minha mãe apontou para a parede. No canto, perto do teto, havia uma mancha escura. Parecia mofo, mas não era. Crescia para baixo como se fosse uma cascata fina, quase imperceptível. Isso apareceu na semana passada, disse ela, e está crescendo. Toquei na mancha com a ponta do dedo. Estava seca, mas quente. Quente como pele. Naquela noite, eu decidi que ia esperar os passos de novo. Só que dessa vez não ia ficar trancado no quarto. Peguei a lanterna do meu pai, a mais potente,
e sentei no chão do corredor, de costas para a parede, de frente para o quarto da Clara. O relógio marcava 2h47. Esperei. O silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir meu próprio sangue circulando. O cachorro não ganira desde o entardecer. Meus pais dormiam no quarto do fundo, alheios a tudo. 3h11. Foi quando os passos começaram. Não vieram do corredor, vieram de dentro do quarto da Clara. Um arrastado lento, como se algo estivesse dando voltas lá dentro. Levantei com cuidado. A maçaneta estava fria. Girei devagar e empurrei a porta. O quarto estava vazio, a cama arrumada, os livros na estante, o batom em cima da cômoda. Mas a mancha na parede, a mancha agora cobria 1/3 do teto e descia pela parede como uma cortina escura. E tinha formato. Era o contorno de um corpo, braços estendidos, pernas juntas, cabeça levemente inclinada, como se alguém tivesse sido sugado para dentro da parede. Me aproximei hipnotizado. Quando cheguei perto, ouvi a voz da Clara. Não vinha da mancha, vinha de dentro da minha cabeça, mas era ela, sem dúvida. Dizia coisas que só ela sabia. Nossos segredos de infância, nossas brigas, nossas risadas escondidas no quarto. "Cadê você?" perguntei em voz alta. A resposta veio num sussurro tão baixo que quase não entendi. "Segurando." "Segurando o quê?" "Tudo." Foi quando a casa tremeu. Não foi um terremoto, foi um tremor seco, localizado, como se alguma coisa enorme tivesse caído no porão. Lâmpadas piscaram, quadros balançaram nas paredes. Meu pai gritou do quarto, perguntando o que estava acontecendo. Corri para fora. Quando passei pela sala, vi. A porta da frente estava aberta, e na soleira uma figura me observava. Era a Clara, vestindo a mesma roupa da noite em que sumiu. O rosto pálido, os olhos fundos. "Você não pode entrar, ainda não." "Clara, eu segurava para vocês, desde sempre, mas não consigo mais." A figura dela começou a se dissolver, como fumaça ao vento. "Agora vocês vão ter que segurar sozinhos." E sumiu. A porta bateu sozinha. As luzes se apagaram, e quando voltaram, a mancha no quarto da Clara tinha crescido. Agora ocupava a parede inteira e pulsava, como um coração. Nessa noite, meu pai sonhou com coisas que não contou para ninguém. Minha mãe acordou com arranhões nas costas e eu entendi o que Clara quis dizer. Ela era o que mantinha a nossa família unida, não no sentido emocional, no sentido literal. Ela segurava algo do lado de fora, alguma coisa que queria entrar. Agora que ela se foi, essa coisa está entrando aos poucos, pela parede do quarto dela, pelos sonhos do meu pai, pelos arranhões nas costas da minha mãe. E esta noite, quando eu fechar os olhos, vou sentir ela tentando entrar em mim também. Eu sempre gostei de dirigir à noite. Tem uma paz na estrada vazia que o dia não oferece. O motor roncando baixo, os faróis cortando a escuridão, a sensação de que o mundo inteiro encolheu até caber dentro do seu carro. Naquela quinta-feira, depois de um dia exaustivo no escritório, eu queria exatamente isso. Me chamo Fernanda e o trajeto entre a cidade e minha casa são 40 minutos de asfalto e mais 20 de estrada de terra. Já fiz essa volta centenas de vezes. Conheço cada curva, cada ponte, cada ponto onde o sinal de celular costuma cair. Mas naquela noite algo estava diferente. Percebi primeiro pelos olhos, não os meus, os que eu sentia na nuca. A sensação começou sutil, daquelas que a gente ignora porque parece boba, mas foi crescendo a cada quilômetro, até se tornar quase física. Alguém estava me observando. Não do acostamento, não da mata, de dentro do carro. Olhei rapidamente para o banco do passageiro, vazio. O retrovisor mostrava apenas o banco de trás vazio e a bagunça de sempre. Uma jaqueta, algumas sacolas de supermercado, um par de tênis. Respirei fundo. Cansaço prega peças na cabeça da gente. Entrei na estrada de terra. Os faróis iluminavam a poeira que meu carro levantava, criando um túnel dourado à minha frente. A sensação de observação não passou, piorou.
foi quando eu vi. No banco de trás, entre a jaqueta e as sacolas, havia um vulto. Não era sólido, era como uma mancha mais escura no escuro, um borrão que se movia quando eu mexia os olhos. Se eu focasse diretamente, sumia, mas na visão periférica estava lá, sempre lá. Meu pé apertou o acelerador. A estrada de terra não perdoa a velocidade, mas eu precisava chegar em casa. Precisava ver luz, gente, normalidade. O vulto se mexeu de novo. Dessa vez eu juro que vi um braço, longo, fino, descansando sobre o encosto do banco do motorista. Tão perto de mim que se eu estendesse a mão tocaria. Você não existe, falei em voz alta. Você não está aqui. O rádio, que estava desligado, soltou um chiado. Apertei o botão para desligar de vez, mas o chiado continuou. Aumentou, ficou agudo, depois grave, depois virou uma voz. Uma voz que não era humana, mas tentava imitar uma. Como se alguém tivesse aprendendo a falar ouvindo gravações antigas. Fernanda, a voz disse. Meu nome, na voz da minha mãe, mas errado. As sílabas no lugar, mas a entonação completamente distorcida. Fernanda, olha para trás. Eu não olhei. Mantive os olhos fixos na estrada, nas árvores que passavam como fantasmas, na poeira que subia. Fernanda, eu quero te mostrar uma coisa. A voz agora era do meu pai. Meu pai, que morreu há 5 anos. As lágrimas vieram sem aviso. Não de medo, de raiva. Raiva daquela coisa usar a voz dele, o rosto dele na minha memória para me assustar. Some, eu gritei. Some ou eu juro que bato o carro. O chiado parou. O silêncio foi pior. Olhei rapidamente para o banco de trás. O vulto tinha sumido. As sacolas estavam no lugar, a jaqueta amassada, os tênis jogados. Tudo normal. Quase chorei de alívio. Foi quando a mão tocou meu ombro. Fria, longa. Os dedos finos apertaram minha clavícula com uma força suave, quase carinhosa. Não precisa ter medo. A voz agora era minha. Minha mesma voz, saindo de trás de mim. Eu só quero dirigir um pouco. O carro saiu da estrada. Não lembro do impacto. Lembro de acordar com o cheiro de terra molhada e o som do motor ainda funcionando. O carro estava parado num barranco, as rodas dianteiras suspensas, os faróis iluminando um monte de folhas secas. Eu estava sozinha. Tremendo, desliguei o motor, abri a porta e saí. Meus joelhos cederam no momento em que meus pés tocaram o chão. Fiquei ali, sentada na terra, ouvindo meus próprios soluços. Quando finalmente me acalmei o suficiente para pensar, olhei para o carro. No vidro traseiro, coberta pela poeira, uma marca, uma mão, pequena, como de criança, mas com os dedos longos demais, finos demais. Ela estava do lado de dentro. Consegui ligar para o meu irmão que veio me buscar. Não contei nada sobre o que aconteceu. Disse que desviei de um animal, que perdi o controle. Ele acreditou, mas eu sei a verdade. Naquela noite, alguma coisa entrou no meu carro, alguma coisa que sabia meu nome, que conhecia minha mãe e meu pai, que copiava vozes como quem experimenta roupas. E quando fugi, ela ficou lá, esperando. Porque 3 dias depois, quando o guincho trouxe o carro de volta, consertado, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o banco de trás. A jaqueta ainda estava lá, as sacolas, os tênis. E no vidro, a marca da mão tinha sumido. Mas no banco do motorista, perto do cinto de segurança, tinha uma única folha seca. Desse tipo que não cai de árvore, que não entra pela janela. Desse tipo que alguém traria nos sapatos, depois de pisar na terra de um barranco. A primeira vez que percebi que algo estava errado com o tempo foi quando olhei para o relógio do carro e ele marcava 23 minutos depois da meia-noite. Tudo bem, pensei. Nada demais. A segunda vez foi quando olhei de novo, segundos depois, e ele continuava marcando a mesma coisa. Tudo bem também. Relógio de carro vive quebrando. A terceira vez foi quando passei pela mesma placa. Me chamo Leonardo, e naquela noite eu voltava da casa de uma amiga, lá pelas tantas. A estrada era aquela mesma de sempre, a rural que corta a região dos vinhedos.
curvas suaves, barreirais dos dois lados, nenhum poste de luz por quilômetros. A placa dizia Vinícola Santa Teresa, 12 quilômetros. Eu já tinha passado por ela na ida, lembrava bem porque tinha reparado na pintura descascada. Passei por ela de novo. Não era possível. A estrada é reta nesse trecho, não tem como fazer um retorno sem perceber. E mesmo se tivesse feito, eu lembraria. Acelerei um pouco. O rádio tocava uma música baixa, uma daquelas que a gente conhece, mas não sabe o nome. Olhei para o relógio. 23 minutos depois da meia-noite. Quando olhei de volta para a estrada, a placa estava lá de novo. Dessa vez eu parei o carro. Fiquei ali, com o motor ligado, os faróis iluminando aquele pedaço de madeira surrada. Vinícola Santa Teresa, 12 quilômetros. A mesma pintura descascada, o mesmo parafuso enferrujado no canto inferior direito. Desci do carro. O ar da noite estava parado. Nem um vento, nem um inseto, nem um som de animal noturno. O silêncio era tão absoluto que doía nos ouvidos. Andei até a placa, toquei nela. Madeira úmida, tinta áspera, real. Olhei para o chão. Minhas pegadas na terra, vindo do carro. Só as minhas. Nenhuma outra marca, nenhum vestígio de que alguém tivesse passado por ali. Voltei para o carro. O relógio agora marcava 24 minutos depois da meia-noite. 1 minuto a mais. Respirei aliviado. O tempo passou, eu só estava nervoso. Segui viagem. 2 quilômetros à frente, a placa apareceu de novo. Dessa vez eu não parei, só acelerei mais, os olhos fixos no asfalto, contando mentalmente os quilômetros. 1, 2, 3, 4. A placa. Vinícola Santa Teresa, 12 quilômetros. Meu coração disparou. Olhei o relógio, 24 minutos depois da meia-noite. Pisei no freio, o carro derrapou na terra do acostamento. Desliguei o rádio, que continuava tocando a mesma música. Aquela música que eu não sabia o nome, mas já tinha ouvido umas 10 vezes desde que saí da cidade. Fiquei parado, tentando pensar. Talvez eu tivesse num sonho, talvez tivesse batido a cabeça e tivesse em coma. Talvez fosse cansaço, só cansaço, e eu precisasse dormir. Fechei os olhos por 1 minuto. Quando abri, o relógio continuava marcando 24 minutos depois da meia-noite. A música no rádio estava no mesmo trecho. Comecei a dirigir de novo. Devagar, observando cada detalhe. As árvores, as curvas, a terra batida, tudo igual. Exatamente igual. Como se eu tivesse num filme preso, repetindo a mesma cena. A placa apareceu. Passei por ela. Continuei. A placa. De novo. Dessa vez eu não parei, só continuei, acelerando cada vez mais, esperando encontrar alguma diferença, alguma variação, qualquer coisa que quebrasse a repetição. A placa, a música, o relógio. 24 minutos depois da meia-noite. Não sei quanto tempo fiquei naquele loop. Perdi a noção das passagens, das tentativas, dos momentos de desespero em que gritei dentro do carro sem ninguém para ouvir. Em algum momento, parei o carro no meio da estrada. Desliguei tudo. Faróis, rádio, motor. Fiquei no escuro completo, ouvindo meu próprio coração disparado. Foi quando percebi. O tempo não estava preso. Eu é que estava preso. Levantei a cabeça e olhei pela janela. A noite lá fora era a mesma, mas agora eu via algo diferente. Nas bordas da estrada, nas sombras entre as árvores, havia formas. Pessoas, ou o que tinham sido pessoas. Estavam paradas, imóveis, me observando. Umas mais perto, outras mais longe, todas com a cabeça inclinada, os olhos fixos no meu carro. Elas também estavam presas ali, cada uma no seu próprio loop, no seu próprio instante eterno. Uma delas começou a se mover. Andou devagar em direção ao meu carro. Era uma mulher, vestindo roupas simples, cabelos longos. Quando chegou perto o suficiente para eu ver o rosto, percebi que ela chorava. Lágrimas escorriam silenciosas. Ela levou a mão ao vidro. Escreveu algo com o dedo na condensação. Sai enquanto pode. Olhei para trás.
As outras figuras agora também se moviam, todas vindo na minha direção. Lentas, arrastadas, mas vindo. Liguei o carro. Dessa vez, quando acelerei, algo mudou. A estrada começou a tremer. As árvores se contorceram. A placa apareceu, mas agora estava torta. A madeira podre, a tinta escorrendo como sangue. Passei por ela e continuei. A estrada mudou. As curvas já não eram as mesmas. Vi uma luz ao longe, fraquinha, mas real. Acelerei mais. Quando finalmente cheguei na cidade, o sol estava nascendo. Parei o carro em frente à primeira casa que vi e desabei. Chorei por um longo tempo sem saber por quê. Depois olhei para o relógio do carro. 24 minutos depois da meia-noite. Desci e nunca mais entrei naquele carro. Hoje ele está no quintal, coberto de ferrugem. Às vezes, de madrugada, passo perto e ouço a música, aquela música que tocava no rádio, ainda no mesmo trecho. Dizem que tempo é relativo. Eu digo que tempo é uma estrada e que algumas estradas a gente nunca sai de verdade. Meu tio Valdo faleceu num sábado, mas ele já tinha ido embora bem antes disso. Me chamo Ricardo e até hoje penso nos últimos dias dele. Não no sofrimento, não na doença. Ele partiu dormindo, sem dor, do jeito que sempre quis. Penso nos sinais, naquelas pequenas coisas que a gente só entende depois, quando já é tarde demais. O Valdo não era meu tio de sangue, era amigo do meu pai desde a infância. Morava sozinho num sítio nos fundos da nossa propriedade. A gente chamava ele de tio porque passava mais tempo na nossa mesa do que na dele. Viúvo, sem filhos, os domingos do Valdo eram com a gente. Nas últimas 2 semanas, ele mudou. Começou devagar. Chegava para o café da tarde mais cedo que o normal. Minha mãe reparou. Valdo, são 2 horas, a gente só vai comer lá pelas 4. Ele sorriu, aquele sorriso calmo de sempre. Tudo bem, eu espero. Esperou. Ficou sentado na varanda, olhando o horizonte, sem dizer nada. Ficou 3 horas assim. Quando minha mãe chamou para o café, ele agradeceu como se tivesse acabado de chegar. Na semana seguinte, ele apareceu de manhã cedo. Meu pai ainda estava tomando café antes de ir para a roça. Cedo hoje, Valdo, meu pai comentou. Queria ver o sol nascer daqui. Da sua varanda tem o melhor sol da região. Meu pai estranhou, mas não disse nada. Valdo sempre foi um homem de poucas explicações. No domingo, ele veio para o almoço. Trouxe uma garrafa de vinho que guardava há anos, desses que a gente só abre em ocasiões especiais. Minha mãe perguntou o motivo. Motivo? Toda ocasião é ocasião, ele disse, e serviu todo mundo. Almoçamos, rimos, contamos histórias. Valdo estava mais falante do que nos últimos meses. Falou da juventude, da mulher que perdeu, das viagens que fez, coisas que nunca tinha contado. Antes de ir embora, ele me chamou no canto da cozinha. Ricardo, você é bom com essas coisas de internet, não é? Sou, tio. Precisa de ajuda? Ele balançou a cabeça. Não, só queria te pedir uma coisa. Depois que eu partir, dá uma olhada no meu computador. Tem um arquivo lá. Só não abre antes. Ri sem graça. Partir para onde, tio? Ele sorriu. Aquele sorriso calmo. Para o lugar que a gente vai quando termina aqui. Naquela noite ele morreu. Minha mãe encontrou no dia seguinte sentado na poltrona da varanda dele, com os olhos fechados e as mãos cruzadas no colo. Parecia que tinha simplesmente apagado. O velório foi estranho. Muita gente veio, vizinhos, conhecidos, até gente que ele não via há anos. Todos comentavam a mesma coisa. Encontrei com ele esses dias, ele estava tão calmo. Passei por ele na estrada, ele acenou de um jeito diferente. Ele me perguntou se eu estava em paz com a vida. Quem pergunta isso? No 7º dia depois da morte, lembrei do pedido dele. Fui até o sítio, a casa ainda estava como ele deixou. O computador, um modelo antigo, estava sobre a escrivaninha. Liguei. A tela acendeu mostrando a área de trabalho cheia de pastas. Uma delas se destacava. Tinha meu nome, Ricardo. Abri. Eram fotos, muitas fotos, todas da nossa família. Churrascos, aniversários, domingos comuns. Ele tinha guardado tudo, mas não era só isso. No final da pasta, um arquivo de texto. Cliquei.
Ricardo, se você está lendo isso, já me fui. Não fique triste. Eu soube que ia partir. Não me pergunte como, só sei que nas últimas semanas comecei a ver as coisas de um jeito diferente. O tempo ficou mais lento, as cores mais vivas. Eu sabia que cada café da tarde seria o último, cada risada, cada pôr do sol. Na terça, eu vi. Estava na estrada voltando da cidade. No acostamento, uma mulher. Vestido escuro, cabelos compridos. Ela não se mexeu, só me observou passar. Quando cheguei em casa, senti uma paz imensa. Entendi que ela estava me esperando. Na quinta, ela apareceu de novo, dessa vez mais perto da porteira. Acenei para ela. Ela acenou de volta. No sábado, no teu almoço, eu vi ela no fundo do quintal. Fiquei tranquilo. Sabia que quando voltasse para casa, ela estaria lá. Estava. Sentei na poltrona, fechei os olhos e senti a mão dela no meu ombro. Morna, suave. Ela disse meu nome. E eu fui. Não chorem por mim. Eu tive tempo de me despedir de tudo que amava, até do sol da varanda do seu pai. Cuida da tua mãe. E quando chegar a tua hora, não tenha medo. Não é escuro. É só uma estrada. E do outro lado, tem gente esperando. Valdo. Fechei o arquivo. Fiquei um bom tempo olhando para a tela, processando o que tinha lido. Quando finalmente levantei para ir embora, vi algo na parede do quarto. Uma foto que não estava ali antes. Ou talvez estivesse e eu não tivesse reparado. Era um retrato antigo, desses de álbum de família. Valdo jovem, com a mulher dele, os dois sorrindo. Ela usava um vestido escuro, cabelos compridos. O mesmo vestido, os mesmos cabelos. Na hora não me conectei. Só semanas depois, relendo o texto, entendi. A mulher que ele viu na estrada não era a morte. Era ela, a esposa dele, esperando do lado de lá. Hoje, quando passo por aquela estrada de noite, às vezes olho para o acostamento. Não com medo, com curiosidade, imaginando quem estaria lá esperando por mim. O problema começou quando o motor do meu carro morreu no meio da estrada de terra. Me chamo Simone, e naquela noite eu voltava sozinha da casa da minha irmã, lá pelas 10. O céu estava limpo, sem lua, e a única luz vinha dos faróis que iluminavam a poeira e as árvores secas das margens. Quando o carro apagou, eu pensei, bateria, ou alternador, alguma coisa mecânica, normal. Tentei ligar de novo. Nada. O silêncio foi se acomodando aos poucos. Primeiro o motor parou. Depois o rádio foi ficando estático. Depois até o zumbido dos pneus no chão sumiu. Fiquei ali, no escuro completo, com a chave na ignição e o coração começando a acelerar. Peguei o celular. Sem sinal. Claro. Respirei fundo. Calma. Alguém vai passar. Essa estrada não é tão deserta assim. Esperei. 5 minutos. 10. Ninguém. Foi quando eu senti. Aquela coisa primitiva lá no fundo do cérebro que avisa quando a gente não tá sozinho. Não vi nada, não ouvi nada, mas sabia. Sabia que alguma coisa estava ali fora, na escuridão, me observando. Olhei pelo vidro. Só árvores, só a estrada vazia. Olhei pelo retrovisor e vi. No banco de trás, uma sombra. Não era sólida, era como uma mancha mais escura no escuro, mas tinha forma. Forma de gente, cabeça, ombros, braços descansando no encosto do banco. Girei o pescoço tão rápido que quase torci. O banco de trás estava vazio. Mas a sensação continuou. Aquela presença, agora mais perto. Eu sentia como se alguém tivesse inclinado sobre meu ombro, respirando no meu pescoço. Só que não tinha respiração, não tinha som, só o frio. Um frio localizado na nuca, que não combinava com a noite quente. Fechei os olhos. Contei até 10. Quando abri, o banco de trás continuava vazio. Tentei ligar o carro de novo. Dessa vez o motor deu partida. Acendeu. O rádio voltou a tocar uma música animada, dessas que a gente ouve em festa.
Alívio imediato. Engatei a ré, manobrei para voltar até a casa da minha irmã. Foi quando a voz falou: "Não volta, não." Congelei. A voz vinha do banco de trás. Era uma voz de homem, mas estranha, como se ele estivesse falando com a boca cheia de água. Olhei pelo retrovisor. A mancha estava lá de novo, dessa vez mais definida. Dava para ver o contorno de um rosto, 2 olhos que não refletiam a luz do painel. "Segue em frente," a voz disse. "Eu vou com você." Não sei de onde tirei forças. Pisei no acelerador e o carro disparou para frente, na direção contrária da minha irmã. Não pensei, só obedeci. Medo puro, instintivo. A estrada de terra parecia não acabar. As árvores passavam rápidas, os faróis cortando a noite. Olhava o retrovisor a cada 2 segundos. A mancha continuava lá, mas não se mexia. Só observava. "Mais rápido," a voz pediu. Acelerei mais. O carro começou a tremer, a suspensão reclamando da estrada esburacada. A poeira atrás era tanta que parecia uma nuvem seguindo a gente. "Mais rápido," repetiu. O velocímetro marcava 90. Numa estrada de terra, à noite era loucura, mas eu não conseguia parar. Algo me empurrava, me obrigava a continuar. Foi quando vi a luz. Lá na frente, um ponto brilhante. Parecia uma casa ou um posto de luz. Acelerei mais ainda, rezando para chegar. "Não!" a voz disse, agora diferente, agressiva. "Não vai lá." Aumentei a velocidade. A luz crescia, ficava mais perto. Era uma venda dessas de beira de estrada com uma lâmpada fraca na porta. "Pare!" a voz gritou, literalmente gritou. Um som que não era humano, que doeu nos meus ouvidos. Pisei no freio na frente da venda. O carro parou. A porta da venda estava aberta. Um velho sentado lá dentro olhando televisão. Olhei para trás. O banco vazio. A mancha tinha sumido. Desci do carro com as pernas bambas. O velho me viu, se levantou, perguntou se eu estava bem. Não consegui responder. Só apontei para o carro, para trás, tentando explicar. Ele olhou, franziu a testa. "Moça, tem ninguém aí não?" Eu sabia. Mas também sabia o que tinha ouvido, sentido, visto. O velho me ofereceu café. Deixou eu usar o telefone. Minha irmã me veio buscar 1 hora depois. No dia seguinte, mandaram um guincho buscar o carro. O mecânico ligou à tarde. "Dona Simone, seu carro está pronto. Só tinha um problema besta." "Qual?" "A bateria do controle remoto estava descarregada, atrapalhando o sistema elétrico. Mas tem uma coisa estranha." Meu estômago embrulhou. "O quê?" "O banco de trás. Tá úmido e tem um cheiro, sei lá, cheiro de coisa velha." "A senhora derramou alguma coisa?" Não derramei e não contei para ele o que aconteceu. Mas naquela noite, quando fui dormir, senti de novo aquele frio na nuca, aquele peso no ombro. E antes de apagar a luz, juro que ouvi um sussurro perto do meu ouvido. "Eu ainda tô aqui." Minha avó não está mais entre nós. Dona Marieta, 92 anos, partiu dormindo. Velório triste, enterro triste, a casa vazia. Minha mãe ficou 1 mês sem conseguir entrar no quarto dela. Eu também evitei, mas por outros motivos. Me chamo Helena e o que vou contar não é sobre luto. É sobre substituição. Na primeira semana depois da morte, minha mãe começou a agir estranho. Nada grave, pequenas coisas. Acordava mais cedo, preparava café às 5 da manhã, mesmo nunca tendo feito isso na vida. Usava um avental que era da minha avó, desses quadrados, florido. "Mãe, por que você está usando isso?" Ela olhou para o avental como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Ué,
para cozinhar. Minha avó cozinhava. Minha mãe sempre detestou fogão. Na segunda semana, ela começou a fazer a comida da minha avó. Os mesmos pratos, os mesmos temperos, a mesma apresentação. Comida de interior, pesada, coisa que a gente não comia há anos. Mãe, isso é receita da avó? É, ela respondeu, servindo o feijão tropeiro. Aprendi com ela. Minha mãe nunca aprendeu nada com minha avó na cozinha. Elas brigavam por isso. Minha avó queria ensinar, minha mãe não queria aprender. Na terceira semana, o jeito de andar mudou. Minha mãe sempre foi de passos firmes, rápidos, daquelas que entram na sala e a gente percebe. Agora, ela andava devagar, arrastando um pouco os pés, do jeito que minha avó andava. Mãe, tá com dor nas pernas? Não, filha, tô bem. Mas não era dor, era a imitação. Inconsciente, talvez, mas era. Na quarta semana, eu entrei no quarto da minha avó pela primeira vez desde o enterro. Precisava pegar uns documentos para o inventário. O quarto estava do mesmo jeito. A cama arrumada, o terço na cabeceira, o armário de madeira com as roupas guardadas. Abri o armário. As roupas estavam todas no lugar, mas tinha uma coisa estranha: os cabides. Alguns estavam vazios, não muitos, mas alguns. Fui até o quarto da minha mãe, abri o armário dela. As roupas dela estavam lá, mas no fundo, penduradas, algumas peças que eu reconhecia. Blusas da minha avó, saias da minha avó, um vestido estampado que ela usava nos domingos. Minha mãe nunca usou as roupas da minha avó, nem no velório. Desci para a cozinha, minha mãe estava lá, preparando o almoço. Usava um vestido estampado, o vestido de domingo da minha avó. Mãe! Ela virou. Sorriu, mas não era o sorriso dela, era o sorriso da minha avó. Aquele curvo nos lábios, aquele jeito de inclinar a cabeça. O que foi, Helena? Esse vestido? Ela olhou para baixo, para o próprio corpo, como se estivesse vendo o vestido pela primeira vez. É bonito, não é? Confortável. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na cama, ouvindo os barulhos da casa. Minha mãe sempre dormia cedo, roncava baixo, dava para ouvir do meu quarto. Não ouvi nada. Levantei, fui até o corredor. A porta do quarto dela estava entreaberta. Uma luz fraca vinha de dentro. Empurrei devagar. Minha mãe estava sentada na cama, de costas para a porta. Vestia uma camisola da minha avó. Mexia as mãos como se estivesse rezando, mas não tinha terço. Mãe! Ela virou o rosto. Os olhos dela estavam abertos, mas não me viam. Olhavam para um ponto fixo na parede. Não chama não, ela disse. Mas não era a voz dela. Era a voz da minha avó. Idêntica. O tom, o sotaque, a respiração. Ela está descansando. Recuei um passo. Quem é você? A coisa que ocupava o corpo da minha mãe sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia desde criança. Sou eu, Helena, sua avó. Só vim ajudar. Saí do quarto, desci as escadas correndo. Passei a noite na sala, com todas as luzes acesas, esperando o sol nascer. De manhã, minha mãe desceu como se nada tivesse acontecido. Vestia roupas dela, fez café da manhã normal. Perguntou por que eu estava com olheiras. Sonho ruim, menti. Ela aceitou, mas quando virou para lavar a louça, vi a nuca dela. Uma marca, pequena, escura, como uma mancha na pele. No dia seguinte, a marca tinha crescido. Uma semana depois, minha mãe não era mais minha mãe. Ela usava só roupas da minha avó, fazia só comidas da minha avó, falava só de assuntos que interessavam a ela. Quando eu tentava conversar sobre coisas nossas, ela desviava, como se não fizessem sentido. Hoje ela está sentada na varanda olhando o movimento da rua, vestida com uma blusa de florzinha que era da minha avó, as mãos cruzadas no colo. De vez em quando ela fala coisas que minha avó falava. O vento hoje tá bom para secar roupa. A vizinha não varre a calçada faz tempo. Saudade do tempo que a gente sentava aqui para ver as crianças passar. Ela nunca mais falou do meu pai. Nunca mais falou do trabalho dela. Nunca mais falou dos planos que tinha para viajar. No começo eu chorava. Agora só observo. Porque ontem, quando passei em frente ao espelho do corredor, vi algo que me fez parar.
uma pequena marca na minha nuca, do mesmo tamanho que a da minha mãe no começo. Hoje de manhã, acordei com uma vontade estranha de fazer café às 5 da manhã. Usei o avental quadrado florido. Ficou confortável. Acho que em breve vou sentar na varanda também, olhar o movimento, sentir o vento e esperar. Começou com o relógio. Me chamo Gustavo e sou engenheiro. Gosto de precisão, de números, de coisas que fazem sentido. Moro sozinho numa casa nos arredores da cidade, perto o bastante para ser prático, longe o bastante para ter silêncio. Naquela terça-feira, o relógio da sala parou. Bateria nova, funcionava perfeitamente. Só parou. 15 para as 11 da noite. Achei estranho. Troquei a bateria mesmo assim. Voltou a funcionar. No dia seguinte, parou de novo, no mesmo horário, 15 para as 11. Coincidência, pensei. Levei ao relojoeiro. Ele disse que estava tudo bem. Instalei de volta na parede. Na quinta-feira, eu estava lendo no sofá quando percebi. 15 para as 11. O relógio funcionava, mas os ponteiros não se mexiam. O segundo, o minuto, a hora, todos parados. Olhei para ele fixamente. E então ele voltou a funcionar. Os ponteiros começaram a girar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Guardei na memória como algo curioso, mas sem importância. Na sexta, as coisas mudaram. Acordei com a sensação de que não estava sozinho em casa. Andei pelos cômodos, verifiquei portas e janelas, tudo trancado. Ninguém. Tomei café, fui trabalhar, esqueci. No sábado, a sensação voltou mais forte. Dessa vez, enquanto eu ia no quarto, ouvi um barulho na cozinha. Passos. Leves, mas passos. Levantei, fui ver. Nada. Voltei para o quarto. O livro que eu estava lendo tinha mudado de página. Não, pensei. Eu que esqueci onde parei. Mas eu lembrava. Página 112. Estava na página 110. No domingo, comecei a anotar. Coisas pequenas. O controle da televisão aparecia em lugares diferentes. Uma caneta que eu deixava no criado mudo sumia e reaparecia na estante. A comida na geladeira amanhecia com pequenas mordidas, como se alguém tivesse experimentado. Não, isso é loucura. Você está imaginando coisas. Segunda-feira, cheguei do trabalho e a porta da frente estava entreaberta. Entrei com cuidado, verifiquei cada cômodo. Nada fora do lugar, nada faltando, só a porta. Tranquei, coloquei a corrente. Na terça, o relógio parou de novo, 15 para as 11. Dessa vez eu estava olhando. Os ponteiros simplesmente congelaram. Fiquei ali, observando. 1 minuto, 2, 5. Depois, sem aviso, voltaram a girar. Tem alguém aí? Perguntei em voz alta. Silêncio. Na quarta, comecei a ouvir vozes. Não eram vozes claras, eram sussurros vindos de dentro das paredes. Conversas baixas demais para entender, altas demais para ignorar. À noite, deitado na cama, eu escutava. 2, 3 vozes diferentes. Falavam sem parar. Coloquei fones de ouvido. Não adiantou. As vozes estavam dentro da minha cabeça agora. Na quinta, fui ao médico. Contei tudo, menos as vozes. Disse que estava com insônia, estresse. Ele receitou calmantes. Tomei um à noite. As vozes continuaram. Na sexta, uma semana depois do início, aconteceu. Eram 11h15 da noite. Eu estava na sala, tentando ler, quando as luzes apagaram. Todas ao mesmo tempo. A casa ficou completamente escura. Levantei, fui até o quadro de luz, tudo normal, nenhum disjuntor desarmado. Quando voltei para a sala, ele estava lá, sentado na minha poltrona. Um homem, vestia roupa simples, cabelo curto, olhos fixos em mim. Não se mexia, não piscava. Quem são você? Perguntei em minha voz trêmula. Ele inclinou a cabeça. O movimento era estranho, mecânico. Você não me vê? Vejo. Quem é você? Ele sorriu. Um sorriso triste. Eu sou você. As luzes voltaram. A poltrona estava vazia. Passei o resto da noite acordado,
com todas as luzes acesas, encarando aquela poltrona. No sábado de manhã, encontrei um caderno na mesa da cozinha. Não era meu. Abri, estava cheio de anotações. Letra parecida com a minha, mas não igual. Coisas escritas dia após dia. Hoje, ele acordou tarde. Hoje, ele esqueceu de tomar café. Hoje, ele me viu pela primeira vez. No final do caderno, uma última anotação. Hoje, ele vai sentar na poltrona e eu vou levantar. Joguei o caderno no lixo. Saí de casa, passei o dia na rua. Só voltei quando o sol já se tinha posto. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. As vozes tinham parado. O relógio funcionava normalmente. Tudo parecia calmo. Fui para o quarto, deitei. Quase dormindo, ouvi um barulho na sala. Levantei, fui ver. A poltrona estava ocupada. Por mim, ou por alguém idêntico a mim. Ele estava sentado, me olhando. Agora você entende? Ele perguntou. Entender o quê? Que a gente sempre divide a casa, a vida, a mente. Só que às vezes um de nós ocupa mais espaço. Ele levantou, andou na minha direção. Quando chegou perto, senti meu corpo pesar, meus olhos fecharem. Descansa, ele disse. Amanhã eu vou no seu lugar. Acordei no chão da sala, com o sol batendo no rosto. Levantei, me olhei no espelho. Estava eu, normal. Fui até a cozinha, preparei café. O caderno não estava mais no lixo. Estava na mesa, aberto na primeira página. Uma nova anotação. Hoje ele acordou no chão. Acha que foi sonho, mas não foi. Arranquei a página, rasguei em pedaços, joguei fora. Quando virei as costas, ouvi o barulho de papel sendo amassado. Na mesa, uma nova folha. A mesma anotação. Hoje ele acordou no chão. Acha que foi sonho, mas não foi. Dessa vez, não rasguei. Sentei na poltrona, a mesma onde ele tinha sentado. Fechei os olhos e esperei. Porque agora eu sei que não estou sozinho aqui. Nunca estive. E a única pergunta que importa é: quem vai sentar na poltrona amanhã? Meu avô desapareceu quando eu tinha 8 anos. Desapareceu. Saiu para comprar cigarro numa tarde de domingo e nunca mais voltou. A polícia procurou, vizinhos ajudaram, minha avó passou anos esperando na janela. Nada. Hoje tenho 34 e até semana passada achava que esse era apenas um daqueles mistérios que a vida deixa sem resposta. Me chamo Eduardo e o que descobri mudou tudo o que pensei que sabia sobre minha família. Foi minha tia Teresa quem me contou. Ela tem 80 anos, mora sozinha no sítio onde meu avô sumiu. Passei lá para levar uns remédios e ela me chamou para dentro com um olhar diferente. Eduardo, tem uma coisa que preciso te mostrar, antes que eu morra também. Ela me levou até o fundo do quintal. Lá, escondido por pés de marto, um poço antigo, desses que usavam antes de ter água encanada. Seu avô construiu esse poço, ela disse, com as próprias mãos. Cavou por meses, todo dia um pouco. Quando terminou, a água que saía era a mais limpa da região. Por que está me mostrando isso? Ela não respondeu. Só ficou olhando para o poço, os olhos perdidos. Na noite antes de ele sumir, eu acordei com um barulho. Vim até a janela e vi seu avô aqui no quintal. Ele estava cavando de novo, mas o poço já estava pronto. Ela engoliu seco. Cavei como se quisesse chegar no centro da terra. Quando amanheceu, ele entrou em casa, tomou café, me beijou e disse: "Vou comprar cigarro." Nunca mais vi. Fiquei em silêncio, processando. "E o poço?" perguntei. Mandei tamparem depois que ele sumiu, mas com o tempo a tampa foi se soltando. E ontem, ela me levou até a borda. A tampa de madeira estava removida, encostada na parede de pedra. Olhei para dentro. Escuro, fundo. "Jogue uma pedra", ela pediu. Peguei uma pequena, joguei. Esperei o som da água. Nunca veio. "Não tem água?" perguntei. Tinha, muita. Mas depois que ele sumiu, foi secando. Hoje está assim, seco. Mas não é só isso. Olha. Ela apontou para uma corda presa numa roldana improvisada. Desci até o fundo. "Desce."
Tia, isso é loucura. Precisa de equipamento, luz. Desce, confia em mim. Não sei por que obedeci. Talvez pelos olhos dela marejados, implorando. Coloquei a corda em volta da cintura e comecei a descer. O poço era mais fundo do que parecia. As paredes de pedra escorregadias, o cheiro de terra úmida. Quando meus pés tocaram o fundo, acendi o isqueiro do bolso. Não era um fundo de poço. Era um túnel, horizontal, cavado na terra, alto o bastante para um homem passar curvado. O ar ali era frio, parado, com um cheiro estranho que não soube identificar na hora. Gritei para cima, perguntei se minha tia sabia daquilo. Ela gritou de volta. Vai, vai até o fim. Entrei no túnel. Caminhei por alguns minutos, as paredes de terra compactada, raízes penduradas no teto. O isqueiro queimava meus dedos, mas eu não podia parar. Precisava ver. O túnel terminava numa espécie de câmara circular. E lá, no centro, sentado numa cadeira de madeira, estava meu avô. Reconheci pelas fotos, mesmo depois de 26 anos, mesmo com o rosto coberto de poeira, era ele. Vestia a mesma roupa do dia em que sumiu, os olhos fechados, as mãos cruzadas no colo. Me aproximei, o coração na boca. Toquei no ombro dele. Ele abriu os olhos. Recuei com um grito. O isqueiro caiu, apagou. Fiquei no escuro ouvindo minha respiração ofegante. Não precisa ter medo. A voz dele saiu fraca, rouca. Eu só estava esperando. Esperando o quê? Você. O isqueiro acendeu de novo. Não sei como. Ele continuava sentado, me olhando. Eu sabia que você viria. Todo ciclo fecha. O meu trabalho era cavar. O seu é entender. Entender o quê? Ele levantou a mão, apontou para a parede da câmara. A luz do isqueiro revelou escrituras, nomes, datas. Começava com José, 1923. Depois, Antônio, 1951. Depois, Valdir, 1976. Meu avô. E depois do nome dele, uma linha em branco. Cada um de nós cavou um pouco mais fundo, ele disse. Cada um esperou até o próximo chegar. Agora é sua vez. Minha vez de quê? De cavar, esperar e passar adiante quando chegar a hora. Olhei para as paredes, para os nomes, para a data do meu avô. 1998. O ano em que ele sumiu. Mas eu não posso ficar aqui. Tenho minha vida, minha família. A família é essa. Nós, os que vieram antes, os que virão depois. Ele fechou os olhos de novo. Vai, volta. Cuida de Teresa. Quando ela partir, você sabe onde voltar. Subi de volta numa mistura de medo e confusão. Quando cheguei à superfície, minha tia me esperava com os olhos secos. Viu? Vi. Mas não entendo. Um dia vai entender. Ou não. Não importa. O que importa é que agora você sabe. Colocamos a tampa de volta no poço. Voltei para casa naquela noite, a cabeça girando. Minha tia morreu 3 dias depois. Dormiu e não acordou. Na semana passada, voltei ao sítio. O poço estava lá, a tampa no lugar. Mas na terra ao redor, pegadas, frescas, de alguém que tinha descido e subido depois de mim. Olhei para a casa ao lado. Uma família nova se mudou faz 1 mês. O filho deles, um menino de uns 8 anos, brincava no quintal. Ele me viu observando. Acenou. Acenei de volta, porque entendi finalmente o que meu avô quis dizer. O ciclo não é meu, nem dele. É do lugar, do poço, daquilo que a gente cava sem saber por quê. E o menino vai crescer, e uma noite vai acordar com vontade de cavar. E quando ele descer, vou estar esperando. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.